aqui é Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai falar sobre áreas de triângulo. Mas professora, área de triângulo não é base vezes altura sobre 2? Sim, mas tem outras formas de representar essas áreas e pode ser que ela seja importante para você, que ela apareça em algum momento aí. Então a gente vai fazer esse vídeo curto, mas para várias áreas que a gente tem, na verdade tem infinitas, coloquei aqui algumas, as principais, para você ver as outras formas. Bom, vamos lá, vamos começar. Primeira área é a tradicional, base vezes altura sobre 2. Mas aí eu coloquei um exemplinho aqui, determinando a área desse triângulo, sendo ele um triângulo retângulo. Por que eu coloquei este exemplo? Este exemplo aqui é um triângulo retângulo para a gente lembrar que quando a gente está com um triângulo retângulo, um lado, um cateto, funciona como base e o outro cateto funciona como altura. É como se eu pudesse fazer isso aqui com um triângulo retângulo. Então, eu não preciso calcular essa altura aqui. Não que seja impossível, mas vai ficar muito mais trabalhoso. A gente pode calcular direto a medida do outro cateto. Então, eu vou chamar de x. Eu posso fazer um Pitágoras, 17 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 17 vezes 17 dá 289. 8 vezes 8 dá 64, x ao quadrado. Jogo 64 para lá, ó, vai ficar 225, igual a x ao quadrado. O x vai ser a raiz quadrada de 225, que é 15. Então, ó, o x é igual a 15. Isso aqui é uma tríade, tá, gente? Não é tão conhecida como a 3, 4, 7, mas é uma tríade que ajuda muito a gente. 3, 4, 7, 3, 4, 5, mas é uma tríade que ajuda muito a gente. 8, 15, 17, tá? Então, essa vai ser a ideia. Qual que vai ser a nossa área, então? Base vezes altura sobre 2. O que eu quero te chamar a atenção é que no triângulo retângulo, eu posso pegar um cateto como base e o outro como altura. Quando eu tenho um triângulo, eu vou fazer esse aqui mesmo, ó. É base vezes altura sobre 2. Pode ser base com a altura. Esse daqui também pode funcionar com base, vai ter uma altura relativa a ela. E esse aqui também pode funcionar como base, vai ter uma altura relativa a ela. Se eu tenho o ângulo de 90 graus ali, fica bem mais fácil. Um funciona como base e o outro é altura relativa. Dividindo por 2 aqui. O 8 dá para dividir por 2, que é 4. 4 vezes 15, 60. Como ele não deu unidades, vamos colocar apenas isso. Unidades de área. Seguindo a área do triângulo equilátero. Outra forma que a gente tem. Ah, Leonora, mas eu não posso fazer base vezes altura sobre 2? Pode. Mas a área do triângulo ela aparece tanto em outras áreas da matemática que é bom você decorar essa área. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eleonora, de onde que veio essa fórmula? Veio lá da ideia de base vezes altura sobre 2. Dá uma olhadinha aqui para você entender. Ó. Como o triângulo é equilátero, a altura vai dividir aqui. L sobre 2 e L sobre 2. Você pode calcular essa altura. Como é que eu ia calcular essa altura? Ó, fazendo um Pitágoras aqui. Quando você faz essa altura, você vai achar que é L raiz de 3 sobre 2. E depois você vai fazer a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Deixa eu só organizar aqui, ó. O igual sempre fica na direção da fração. Então, a área do triângulo. Quando a gente fizer essas continhas, a gente chega no L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Impossível não é, mas vai te dar um trabalhinho. Então, se você já conhece a fórmula, facilita bem a sua vida. Ó, determine a área do triângulo a seguir. Ele é equilátero. Então, eu posso fazer área de triângulo equilátero, ó. Vou colocar um aqui para você lembrar que é equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 8 vezes 8, 64. Raiz de 3 sobre 4. Dividir por 4 é dividir por 2 duas vezes. 64 dividido por 2, 32. Dividido por 2 de novo, 16. Raiz de 3, unidades de área. Leonora, deu branco, não lembrei a fórmula. Vai fazer o base vezes altura sobre 2. Ó, 4 e 4.
Você vai fazer um Pitágoras aqui para achar a altura. Vai ficar 8 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado. 64 igual a h ao quadrado mais 16. H ao quadrado é igual a 48. O 48, na hora que a gente tirar a raiz quadrada de 48, o 48 é 16 vezes 3. Então, 16 tem raiz, o 3 não tem. Essa vai ser a altura. Depois, você vai calcular a área. Quem que é a área? Ó, base vezes altura dividido por 2. Base, 8. Altura, 4, dividido por 2. Simplifica aqui. 8 vezes 2, 16. Raiz de 3 unidades de área. Olha só, chegamos na mesma coisa. Por que eu fiz isso? O que eu estou querendo te provar aqui? Base vezes altura sobre 2 funciona sempre? Funciona. Às vezes vem rápido, é fácil de calcular. Às vezes vai te dar uma coça para você achar a base e a altura. Então é essa a dica que eu estou te dando. Posso esquecer base vezes altura sobre 2? De jeito nenhum. Na maioria das vezes é ela mesmo que a gente usa. Mas existem os casos especiais em que outras fórmulas vão funcionar e que vai te fazer você ganhar tempo. Isso é muito importante quando a gente está se preparando. Bom, vamos seguindo. Próxima, área de triângulo conhecida os 3 lados. Essa fórmula é conhecida como fórmula de Heron. Eu vou pular aqui, vou para o exemplo que vai ficar mais fácil de você entender. Quando ele deu essa área, ó, eu teria que calcular aqui. Esse triângulo é isósceles, não é difícil calcular não. Mas se o triângulo não for isósceles, você não sabe a coça que você toma para achar essa altura. Você tem que ficar usando muitos artifícios, dá um trabalhinho. O que a fórmula de Heron fala pra gente? A gente vai calcular o semiperímetro. O que é o semiperímetro? É somar tudo. Então, ó, 10 mais 12 e dividir por 2. 10 mais 10, 20, mais 12, 32, dividido por 2, que vai dar 16. O que é a fórmula agora? Ó, a área. Eu vou usar essa formulinha. Olha como é que ela ficou uma raiz grandona. Você vai pegar esse 16 sozinho, 16, e agora você faz menos cada lado. Ó, 16 menos 10, vezes 16 menos 10 de novo, vezes 16 menos 12. Essa vai ser a nossa ideia. Resolve esses parênteses, ó. Raiz quadrada de 16, 16 menos 10, 6, 16 menos 10, 6, 16 menos 12, 4. Raiz quadrada disso. O que a gente vai fazer aqui agora? E dá para fazer também, ó. A raiz quadrada de 16 é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. E observa que é o 6 vezes 6, 36. E quando a gente tirar a raiz, é o próprio 6. Entendeu o que eu fiz? Ó, eu separei a raiz em 3 partes. Raiz de 16, fácil de calcular. Raiz de 4, fácil de calcular. E de 36, fácil de calcular. 4 vezes 6, 24. Vezes 2, 48 unidades de área. É o que a gente tem aqui. Ah, Leonora, mas esse aí tá fácil. É só traçar aqui, ó, uma alturinha. 6 para um lado, 6 para o outro. Beleza. É porque esse triângulo é isósceles. Se ele não fosse, a gente tem que usar muitos artifícios até achar essa altura. Fica demorado. A fórmula de Heron de vez em quando aparece aí, é importante você saber. Vamos para mais uma forma menos conhecida, mas também aparece na prova. Ah, deixa eu só voltar lá na fórmula de Heron. Só para você entender, ó. Olha o que a gente fez. O semiperímetro, lembra do nosso caso? 10, 10 e 12. O que a gente fez? Primeira coisa que a gente faz, calcula o semiperímetro. Esse aqui é seu passo 1. Somei tudo, dividi por 2, que no nosso caso deu 16. Depois, olha como é que fica a fórmula, ó. P, que multiplica 16 menos o primeiro, 16 menos o segundo, 16 menos o terceiro. Sem calcular o valor de P, a gente não consegue achar a fórmula, sempre dentro da raiz quadrada. Então, primeiro a gente calcula o semiperímetro, depois a gente joga lá na formulinha de área. Eu colocaria essa formulinha aqui, um exemplinho desse, no meu resuminho. Acho que vale a pena. Para finalizar, agora sim, a área de triângulo, quando a gente conhece 2 lados e o ângulo entre eles. A gente usa o seno, ó.
Vou para o exemplo que fica mais fácil da gente entender. Aqui a nossa ideia, ó, eu tenho dois lados, ah lá, cadê a altura? Eu não tenho. É impossível de achar? Claro que não, mas vai te dar um trabalhinho, tá? Essa vai ser a nossa ideia. Eu não sei quanto que vale esse ângulo aqui para tentar fazer uma relação, então pode ser que essa altura não seja muito bacana. O que eu vou considerar como base para virar altura? Então, dá um trabalhinho. O que a fórmula fala? Ó, eu vou direto na fórmula. Vai ser um lado, ó, 16 vezes 18 vezes o seno de 45. Tudo isso dividido por 2. Essa vai ser a nossa ideia. O que a gente vai fazer aqui então? Ó, eu vou dividir. O 18 dividido por 2 dá 9. Vai ficar mais fácil para a gente fazer essa conta. 16 vezes 9 e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O 16 dá para dividir com 2 aqui, ó. Vou dividir para facilitar para mim. Dá 8. Olha o que sobrou. 8 vezes 9, 72. Raiz quadrada de 2, unidade de área. Com isso, a gente tem mais uma fórmula. Vamos voltar lá para a gente entender? Ó, metade eu gosto de colocar sobre 2. Nos livros vem dessa forma, mas eu gosto de colocar sobre 2. Lado vezes lado e o seno do ângulo entre eles. Se eu tivesse esse ângulo aqui, não adiantava não. Tem que ser o ângulo entre esses dois lados. Leonora, de onde vêm essas fórmulas? Do base vezes altura sobre 2. Mas funciona mais fácil com a fórmula. Ah? Então, essa vai ser a nossa ideia. Leonora, você sugere que eu decore tudo isso? Acho desnecessário decorar tudo isso. Eu acho importante você estudar, essas fórmulas caem em provas, mas não é o principal de prova. Se for uma prova que vai querer colocar aquela pegadinha, aquele cantinho lá do livro, aquele assunto que tem no livro didático e que só tem uma questão sobre ele, pode aparecer isso aqui? Pode. É por isso que eu tô falando, tá? Faz parte do edital? Faz. É importante saber? Sim, é importante. É a parte principal sobre áreas? Não é a parte principal. Minha sugestão de sempre, né? Fazer um resuminho, colocar essas fórmulas, colocar esses exemplos, procurar outras questões para você treinar. Bom, eu paro por aqui, bons estudos e até o nosso próximo encontro.